Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast aqui do CTCAM. Queria lembrar a todos de seguir o CTCAM, então, nas redes sociais, tanto do Instagram, Facebook e também do YouTube. Agora que estamos no mês de dezembro, ocorre a campanha do Dezembro Laranja, que é uma campanha voltada, então, para o câncer de pele, a conscientização sobre o câncer de pele. E hoje estamos recebendo aqui, juntamente com o meu colega Dr. Lieberson Guerra, a gente está recebendo a doutora Flávia Reginato, ela que é dermatologista, especialista no tratamento do câncer de pele. Só para a gente poder ver a importância, né, do câncer de pele, a gente está falando de 30% dos tumores malignos que nós temos, né? São esperados cerca de 230 mil novos casos por ano no Brasil. Então, os números são bem alarmantes, né? Gostaria de começar perguntando para a doutora Flávia, a gente tem números muito ruins, né? Apesar da evolução nos exames, no tratamento, principalmente com a imunoterapia, os números do Brasil ainda são muito ruins. Onde que a gente está errando para ter números tão ruins assim, Flávia? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. É uma grande satisfação estar aqui falando de um tema tão importante e que a gente, como dermatologista, né, gosta muito de abordar. Bom, o câncer de pele é o tipo de câncer mais comum em humanos e ele ocorre devido à radiação solar que altera as células do nosso corpo, da pele, que promove, então, o aparecimento de câncer de pele. Na verdade, com o aumento da longevidade da população, vai aumentando a taxa de câncer de pele também, né? Então, quanto mais envelhece a nossa população, mais câncer de pele a gente tem. A cultura da pele bronzeada, né? A exposição solar. Então, o diagnóstico precoce também, né? Há mais diagnósticos hoje com essas campanhas de conscientização, como o Dezembro Laranja. Então, é um conjunto. O aumento da longevidade, o envelhecimento da nossa população, o maior número do diagnóstico, os médicos reconhecendo precocemente o câncer de pele e também a maior exposição à radiação solar dos pacientes. Então, você acredita que essa seja a causa, né, do aumento e de números tão altos de câncer de pele no Brasil? A nossa população também, né, principalmente na região sul, né, uma população de pele mais clara, o risco também é um pouco maior, né, do que comparado ao restante, né. Importante, gostaria que tu dividisse quais são os tipos, né, de câncer de pele que nós temos. A gente sabe que tem tumores mais agressivos, tumores menos agressivos. Quais são os tipos, os principais tipos e números, se puder conversar com a gente? Então, nós temos os carcinomas, que são divididos entre espinocelular e basocelular. O carcinoma basocelular é o tipo de câncer, esse sim é o tipo de câncer mais comum em humanos, né? Representa a grande maioria dos diagnósticos de câncer de pele. E temos o câncer das células de cor, né? Que são as pintas do nosso corpo, que são os melanócitos, que a gente chama de melanoma. Esse é menos frequente, porém ele é muito mais grave que os outros, com um alto índice de letalidade, principalmente em jovens, né? Então, por isso que o câncer de pele impacta tanto. Um tipo é muito prevalente e o outro é muito letal. Exato. Acho que quando a gente tem a ideia de câncer de pele, né, a população, ela pensa que é aquela lesãozinha preta, escura, né, que ali vai ser o câncer de pele. Essas feridinhas, que são as principais, os números, a gente está falando de 220 mil novos casos por ano, são de epidermoide basocelular. Então, a agressividade é muito menor, né? Porém, o número de pacientes é muito maior. Então, os pacientes eles não dão essa importância para essas lesões diferentes daquela lesão preta, né? Não sei se a tua noção é essa também, né? E também, assim, o câncer de pele é uma lesão que não dói no início, né? Não coça, não sangra, não incomoda. Então, muitas vezes o paciente demora em procurar atendimento porque está acostumado com aquela pinta que modificou, aquela ferida, começa a usar um creme cicatrizante, usa um monte de pomada, um monte de creme, né, antes de procurar atendimento. Então, nós temos que estar muito atentos para aquelas feridas que não cicatrizam. Uma ferida, o tempo de cicatrização da ferida é 3 semanas, né? Então, aproximadamente em 1 mês, a gente tem que estar com uma ferida fechadinha. Demorou mais do que 1 mês, aí já precisa ser vista por um dermatologista ou por um médico, né, no CAIS, no posto de saúde. Precisa ser examinada essa pele do paciente. Por que não está cicatrizando? Porque tem infecção ou talvez pode ser um câncer de pele, né? Uma ferida que não cicatriza, então
o basocelular ele aparece como uma bolinha. Quando foi descrito lá em 1800 e pouco, o basocelular ele foi descrito como úlcera dos roedores. Essa é uma história que eu sempre conto para os meus alunos, porque ele começa com uma ferida como se fosse o dentinho do rato. Então, lá naquela época, quando a população convivia mais com ratos, acreditava que os ratos vinham à noite e davam uma mordidinha num dia, no outro dia ia lá, mordia mais um pouquinho. Então, o câncer de pele, o basocelular, é exatamente isso. É uma ferida que cresce lentamente, como se um ratinho à noite fosse lá e mordesse. Claro que sabe que não é isso, né? É um câncer de pele que necessita de tratamento, mas para ter uma ideia de como é clinicamente. É uma feridinha que vai crescendo lentamente, não dói, não coça, né? No início não sangra, e mais para frente sim, daí começa a sangrar, pode incomodar. Existem algumas regiões do corpo que o risco é maior do desenvolvimento dessas lesões? Dos carcinomas, as áreas que são expostas à radiação solar, cabeça, pescoço, né, orelhas. E o melanoma, ele é mais comum nas pernas das mulheres e nas costas dos homens. Então, os carcinomas, a gente está falando de câncer completamente diferentes, né? A única característica que eles têm em comum é que eles estão na pele. Os carcinomas, eles precisam da radiação, então a radiação solar, ela altera o DNA da nossa pele, da nossa célula, e vai modificar essa célula, esse queratinócito, que vai crescer, então, um carcinoma, ou espinocelular ou basocelular. E o melanoma já é o dos melanócitos, né? Então, ele tem muito mais um fator genético, né? Também tem que ter um fator genético. A radiação influencia muito, sim, mas tem também um fator genético, né, importante do melanoma. Isso é uma pergunta que seguidamente a gente tem no consultório, né? Se, por exemplo, o meu familiar teve um câncer de pele, eu tenho um risco maior de ter um câncer de pele também? Para os dois, tanto para o carcinoma quanto para o melanoma. O carcinoma por quê? Porque a gente está falando de pessoas de pele mais clara, de olho claro, cabelo claro, né? E isso também é familiar, se herda essa característica, uma sensibilidade ao sol. São pessoas que geralmente queimam no sol, não bronzeiam, ficam com a pele mais vermelha. E o melanoma tem esse caráter mais genético, né? Hoje se sabe alguns genes que estão relacionados com o melanoma, inclusive alguns parecidos com o câncer de mama, né? E então tem muito risco familiar. O risco familiar é uma das perguntas que a gente faz, né? Sempre quando a gente vai conversar com o paciente, a gente pergunta: alguém da família teve câncer de pele? Porque aí a gente sabe que a chance de encontrar um câncer de pele é maior ainda. Antigamente a gente via, Jefferson, tumores mais avançados, né? Hoje a população está um pouco mais orientada, né, com lesões mais iniciais, procurando logo um dermatologista, mas antigamente tinha um cenário bem mais complicado. Bem mais complicado. Até queria comentar isso porque eu ia comentar com a Flávia, nenhuma nuance política, mas o povo hoje, a população, ele tem uma assistência melhor. É claro que a gente está falando de uma cidade que nem Passo Fundo, que é uma ilha, mas as pessoas conseguem, na UBS, elas conseguem ser encaminhadas ao ambulatório da dermatologia, eles conseguem acesso ao dermatologista. O próprio clínico da UBS hoje tem uma visão muito melhor do que tinha antigamente. Então, tu tens razão, assim, aqueles casos que nós víamos de lesões muito avançadas, ulceradas e com comprometimento linfonodal, a gente vê muito pouco hoje, né? É uma felicidade isso. Imagino que na prática vocês tenham visto também menos. Também, isso foi rápida essa mudança. 10 anos atrás, quando eu fazia residência em dermatologia, a gente via aquelas lesões exuberantes, né? Hoje a gente consegue diagnosticar muito mais precocemente. Então, o paciente chega com uma pequena ferida, ou às vezes o paciente chega somente para revisar a pele, a gente já consegue identificar uma lesão muito inicial de câncer da pele. Isso é fantástico, né? Porque quanto menor a lesão, mais fácil o tratamento. Flávia, mas eu sei que é difícil mensurar, né, o benefício dessas campanhas que são feitas, né? Como o dezembro, enfim, mas eu acredito muito que isso tenha uma resposta muito positiva. A gente viu isso na mama, está vendo isso na próstata, né? Dos pacientes serem alertados, né? E as pessoas se preocupam hoje. Ah, doutor, apareceu uma lesãozinha aqui, será que isso? Muitas vezes não são coisas dignas de tanta nota, mas realmente o impacto dessas campanhas, eles se traduzem positivamente no futuro. Eu acho que a gente está colhendo o resultado disso. Eu acho que isso é
uma das coisas mais importantes que a gente está fazendo, vocês estão fazendo. Desde 1999 que a gente tem campanhas de mutirão organizada pela Sociedade Brasileira de Dermato. Começou como dia C de combate ao câncer de pele, que também era em dezembro, e em 2014 eu tive a honra de participar, assim, logo no início, lá em 2010, 2011, ainda antes do Dezembro Laranja oficial, quando eu fazia residência de dermatologia, foram as primeiras campanhas de prevenção do câncer de pele. Então, se faziam mutirões, muitos dermatologistas da cidade, Porto Alegre, né, muitos se reuniam e a gente examinava gratuitamente a pele das pessoas. E os que tinham lesões suspeitas eram encaminhados já para fazer o diagnóstico, biópsia, o tratamento, né, o que fosse preciso. E 2014, então, foi instituído pela Sociedade Brasileira de Dermatologia o Dezembro Laranja, sempre nos primeiro, segundo final de semana de dezembro, e sempre com muito sucesso, né? Então, a gente consegue tratar uma parcela importante da população e principalmente alertar, conscientizar. Eu acho que isso é o mais importante. As pessoas ficam preocupadas, uma conversa com a outra, algum identifica, né, o familiar, eu vi uma manchinha, vamos ver o que é, né? Então, isso vai mobilizando e chamando o pessoal, a população para consultar. Não sei se sabe qual que é a realidade aqui do nosso município de Passo Fundo para conseguir, pelo Sistema Único de Saúde, uma consulta com o dermato. Esse caminho, ele é mais... claro que é diferente de uma via convênio particular, né? Mas é muito demorado ainda na nossa realidade aqui de Passo Fundo. Olha que interessante, nós temos a residência de dermatologia aqui pela Universidade Federal da Fronteira Sul e nós atendemos tudo pelo Sistema Único de Saúde, cerca de 800 pacientes por mês. 800 pacientes por mês, é bastante. É bastante, né? Gente. Então, inclusive crianças, nós temos até um tempo atrás era o único ambulatório que tínhamos dermatologista e pediatra junto. Então, tem ambulatório de dermatopediatria, tem o aparelho para fazer o mapeamento das pintas, então se consegue hoje pelo SUS, tá? Via residência de dermatologia, fazer um mapeamento de todas as pintas, que isso é muito importante, né? Então, é claro que não é isso é pela Sociedade Brasileira de Dermato, né? Ela que financiou esse aparelho e, enfim, a residência que tem, né? E a gente consegue fazer ali no ambulatório de dermatologia da Universidade Federal da Fronteira Sul. Isso é para a nossa região, então não seria só para a cidade de Passo Fundo. Para a região. Então, todo a área de abrangência. Tem esse suporte que é muito interessante, né? Quais são os principais fatores de risco, assim? Então, quando a gente já falou alguns, né? Mas citar todos, assim, os fatores de risco que a gente tem para cuidar, então, no câncer de pele, né? Então, pele clara, cabelo claro, sardinha. Sardinha na infância é fator de risco independente para câncer de pele. O que isso quer dizer? Que tem sardinha, criança com sardinha vai ter que cuidar muito da pele, porque a chance dela ter um câncer de pele lá com 50, 40, 50 anos é muito alta, né? Então, aquela pessoa que a pele sempre queima, que não bronzeia, que tem uma pele mais sensível, é um grande fator de risco. O que acontece aqui no Rio Grande do Sul, né, no sul do país? Nós ficamos de março a outubro com a pele coberta, trabalhando em ambiente fechado, sem se expor ao sol. Novembro, dezembro, janeiro, o que acontece? A gente quer aproveitar todo o sol que a gente não pegou, né? A gente quer aproveitar esse sol. Então, essa pele que fica completamente desprotegida, é uma pele que não tem nenhuma adaptação, não tem nenhuma proteção, ela está desprotegida do sol, ela tem uma exposição solar aguda. Então, a pessoa vai às 8 da manhã e sai às 8 da noite. Eu sei disso por causa do meu pai também, né? Quando a gente ia para a praia, quando criança, o primeiro dia era o dia da festa, das 8 às 8 na praia. O segundo dia, o dia do camarão. O terceiro dia descascava, né? E não aproveitava mais a praia porque se queimava inteiro. Então, queimadura de sol. Isso é um fator de risco muito alto para câncer de pele. O sol é super importante, mas a gente tem que aproveitar o sol sem queimar. Cama de bronzear, né? Isso é proibido, né? Não tem liberação. É então, proibido, mas a gente vê, né? Com uma certa facilidade, eu acho até. É um risco completamente desnecessário, né? Porque se as pessoas soubessem
Eu acho até que é uma ingenuidade, assim, né, de quem faz, né? Vai ter câncer de pele, em algum momento vai ter câncer de pele. A chance de ter um tipo de câncer de pele é muito alta, então vale a pena, né? O que é recomendado? Se quiser ficar bronzeado, usar autobronzeador. Esse sim é um bronzeado, uma tintura, né, que não expôs a pele em risco, né? A cama de bronzear, ela tem um tipo de radiação que ela é mais comprida, que é o UVA. Então, ela atinge lá embaixo, na camada mais profunda da pele. Por isso que ela não queima, não dá queimadura. A gente não sente queimar, mas é como se estivesse cozinhando lá dentro, né? E aumenta muito o risco do câncer ruim, dos cânceres mais graves, que é o melanoma. Outros fatores de risco, então, história familiar de câncer de pele, queimadura solar, pele clara, olho claro, né? Pele mais sensível. E a queimadura da infância, ela tem um risco maior? O dano que o dano que o sol causa na nossa pele, ele é acumulativo. Ele vai se somando. Então, aquela queimadura que teve na infância não vai ser esquecida. Ela vai ser somada com todas as outras queimaduras. É muito comum, quando a gente atende alguém com câncer de pele, uma senhora, por exemplo, né, de 60 anos, e a gente fala, não pode tomar sol. Mas eu não tomo sol. Mas já tomou, né? Tomou bastante sol, usava aquelas fórmulas mirabolantes para bronzear, e agora tá aparecendo câncer de pele. Então, por mais que não tome sol hoje, todo aquele sol que foi pego, a queimadura do sol na infância, ele é um risco acumulado para ter o câncer de pele. O próprio bronzeamento, que não a queimadura, também é uma agressão à pele, né? Acho que as pessoas entendem que o bronzeamento, bronzeei e não queimei, tá tudo certo, mas isso também é uma agressão à pele. Claro, o bronzeado, então, é uma defesa do organismo. A radiação, ela vai atingir a pele, e a pele vai se defender como? Ficando mais escura. Então, é uma defesa do organismo. Eu acredito, assim, que é saudável a gente pegar sol, caminhar no sol, mas quando a gente se deita para bronzear, o que acontece? A radiação, ela vai pegar 90% da nossa... 90 graus, né? Ela vai atingir ali, tu não se movimenta, tu não faz sombra em nenhum momento. Então, isso é muito ruim. Deitar para bronzear, péssimo, né? Então, eu sempre falo para os meus pacientes, equivale ao hábito de fumar. Né? As pessoas não se dão conta. O cigarro causa câncer de pulmão. O bronzeado causa câncer de pele. E falando de exames, assim, o que a gente tem hoje de evolução, né? Hoje a gente sabe que tem o mapeamento também, que é muito importante. O que seria isso, né? Como é esse acompanhamento do paciente para até fazer o diagnóstico? Para os carcinomas, o exame médico é o suficiente, né? Então, o médico examina a pele, tudo ok. Para aquelas pessoas que têm muitas pintas, então, a grande maioria da população tem até 40 pintas, aquelas pintinhas pretas, né, que a gente chama de névoos melanocíticos. Então, 40 pintas é mais do que 40, precisa ser examinado por um médico dermatologista, porque a pessoa não consegue acompanhar, não sabe que pinta é nova, que pinta que modificou, né? Então, para aquelas pessoas que têm mais de 40 pintas, que tem um risco na família, alguém teve melanoma, ou as pintas são muito atípicas, grandes, mais escuras, não tão bonitas assim do ponto de vista dermatológico, nós temos um aparelho que ele fotografa todo o corpo e consegue fotografar com um aumento de 40 até 60 vezes aquela lesão em específico. E ele faz uma coisa muito interessante, que é a evolução através do tempo. Então, tira essa foto hoje, o paciente volta dali a 3, 6 meses, 1 ano, e a gente consegue comparar essas fotos e ver qual pinta modificou, qual apareceu, se tem uma pinta nova, né? E isso, muitas vezes, com o uso da inteligência artificial, com o médico olhando também, né? Mas a gente consegue ter uma boa ideia daquelas pintas que realmente precisam ser retiradas. A evolução, ela é constante, né? Antigamente era tudo na base da caneta, né? Você anotava a lesão 1, 2, 3, enfim, é uma diferença, né? De cuidado com esse paciente, né? Falando um pouco mais desse acompanhamento, né? Quem que é a pessoa que precisa, então, fazer o acompanhamento? Quanto tempo eu preciso voltar no dermatologista, né? Essa rotina de consultas, como seria, né? O ideal, né? O ideal é que as pessoas façam pelo menos uma avaliação na pele, né? Então, tem que ser examinado toda a pele. Eu sempre falo para os pacientes, não é porque a mulher tem mama que vai ter câncer de mama. Não é porque a gente tem pinta que vai ter melanoma. Mas é porque a gente tem mama que a gente faz mamografia,
e acompanha, e é porque a gente tem pinta que precisa consultar com o dermatologista. Então, na consulta com o dermatologista, o que a gente vai avaliar? Há necessidade de acompanhamento em 6 meses, ou pode vir uma vez por ano, né? Então, dependendo do fator de risco que o paciente tiver para o câncer de pele, número de pintas, a gente faz esse acompanhamento, né? Então, é bem individualizado, não é uma regra como a gente faz de rastreio, mas pelo menos uma consulta dermatológica e a gente avalia o risco de câncer de pele desse paciente e faz o acompanhamento. Isso é o ideal, né? Tentar pegar lesões mais iniciais, né? Não procurar o médico quando tem sintoma ou quando tem alguma dúvida, já que já tem há muito tempo, né? Esse que é o grande, que é a cultura, infelizmente, né, do brasileiro, né? Falando também sobre tipos de cirurgia, né? O povo tem medo de cicatrizes, principalmente de lesões na face, né? Quais são os tipos de cirurgias que a gente tem para o câncer de pele? Por isso que é importante o diagnóstico precoce. Quando a gente tira uma lesão pequena, o paciente vai ficar curado de um câncer de pele com uma cicatriz de 1 ou 2 centímetros. Quanto maior, mais difícil, né? O grande problema do câncer de pele é que ele pode acontecer perto dos olhos, perto do nariz, onde a gente não tem muita pele. Então, precisa fazer retalho, enxerto. Mas eu sempre falo para os pacientes, o bom é que é só no couro, né? Então, não é profundo, não costuma ter raiz. Então, a gente retira aquela pele com certa margem e avalia o tipo de câncer que é, vê exatamente e faz o planejamento, né? A grande maioria dos casos, eles são retirados e curados cirurgicamente, tirando apenas a pele. A gente fala muito sobre a regra do ABCDE, né? Quando a gente fala de câncer de pele. Acho que a maioria da população também tem esse conhecimento, né? Se puder resumir, o que seria o ABCDE, então, para o povo de casa? Perfeito. Então, isso é para as pintas, né? Quando a gente tem uma pinta, o que a gente tem que avaliar? A de assimetria. É uma pinta que ela é mais elevada do que achatada, ou o contrário, né? Ela não é igual de um lado para outro. B de borda. Então, a borda dela é toda irregular, não é redondinha. Ela tem entradas, tem saídas. O C de cor é uma lesão que tem múltiplas cores. Então, ela tem marrom claro, um marrom escuro, preto, vermelho, né? Então, tem mais do que uma cor. O D de diâmetro, uma lesão maior do que 0,5 centímetro, 6 milímetros. E o mais importante é o E. Ficou por último, mas é o mais importante, que é a evolução. É aquela pinta que modificou, né? Ela era de um jeito e está diferente. O paciente percebe essa modificação, né? Então, ele vê que era uma pinta que era redonda e, opa, nasceu uma orelha do Mickey aqui na minha pinta, né? Essa ferida aqui agora tem uma casquinha vermelha que está um pouquinho mais funda. Então, essa evolução, a modificação ao longo do tempo, isso é muito importante e realmente precisa ser examinado. E as pintas de nascença, Flávia, né? O povo pensa, não, a de nascença é tranquilo, né? Tem alguma que precisa ter um cuidado maior? Ela tem risco de virar uma neoplasia maligna? Sim, tem sim. Então, 70% dos melanomas, eles já surgem melanoma. Já surge aquela pinta preta mais escura, mas 30% eles vêm de pintas que o paciente tinha antes que modificaram. Então, o nevo congênito, ele tem algumas características especiais, geralmente são pintas maiores, não segue tanto esse ABCDE, porque geralmente eles são grandes, são mais escuros, tem mais de uma cor. Então, a pinta que o paciente nasceu, ela precisa ser examinada por um dermatologista, porque ela não entra nessa ABCDE, né? Então, é um foge da regra, foge da regra e tem que ser acompanhado, né? Hoje é fácil, a gente tem fácil acesso, olha, na residência de dermatologia, né? É importante cuidar das pintas. Pelo menos uma vez precisa, aí, obrigatoriamente. Isso. Né? Falando um pouquinho de proteção, né? De hábitos de prevenção. A gente sabe hoje que o protetor, né, é essencial, né? E a gente acaba, como tu falou, a gente só usa quando vai para a praia, para uma piscina, enfim, o resto a gente esquece, né? Ainda mais na nossa região, que a agricultura é muito forte, né? Os agricultores acabam não usando e o número de casos é enorme, né? Existe algum fator, tipo, uma pessoa precisa usar o fator mínimo, tem um valor ou cada pessoa pode usar, enfim, diferente, se puder
nos falar sobre o protetor solar? Eu acho que o mais importante é a proteção solar. É o que envolve todo esse paciente. Por exemplo, procurar fazer atividade ao ar livre em horários na sombra, ou horários que não tem tanto sol, procurar caminhar pela sombra, usar chapéu, roupas com fator de proteção solar, usar óculos de sol. O protetor solar, ele é mais uma das nossas armas, né, contra o câncer de pele. Mas é só mais uma. Mas a gente tem que usar, né, porque essa às vezes é o mais fácil. Né? Muitas vezes eu não consigo evitar, eu tenho que trabalhar no sol, então eu não vou conseguir evitar, então eu tenho o protetor solar ali que vai me ajudar. Para a prevenção do câncer de pele, o fator de proteção solar 30 está ok, desde que ele seja reaplicado. Aí vem os problemas, né? O protetor solar é super bom, só que é difícil de espalhar, a gente não gosta de usar, arde nos olhos, sai com suor. Quando 2 imersões, o paciente entra na piscina, a pessoa entra na piscina, no mar, né? 20 minutos, 2 imersões já saiu o protetor solar. E não adianta passar com a pele molhada, tem que secar, seca bem a pele, reaplica o protetor solar, né? Com uma criança é muito difícil fazer isso. Por isso que eu sempre recomendo usar roupa com fator de proteção solar. Então, nós temos diversas marcas que vendem roupas com fator de proteção solar, que facilita muito. Os meus filhos, sempre desde criança, né? A blusinha, o chapéu, né? Você vai colocar o chapéu, a criança vai tirar. Tu coloca, ele tira. Tu coloca e tira, alguém vai ganhar, né? Então, se você insistir, ele vai usar o chapéu e é super importante. Esses chapéus com fator de proteção solar fica fresco embaixo. Quando eu acompanhei meu menino, né? Quando era criança, bebezinho, e quando o chapéu começou a ficar pequeno, ele baixava a cabeça assim para sentir a sombrinha, né? Porque realmente ele fica fresquinho embaixo. Então, quando a criança se acostuma, fica muito mais confortável. E vamos combinar que é muito mais fácil tu colocar o chapéu do que entrou na piscina, seca, passa o protetor, né? Então acaba que prático, né? É muito mais prático. A gente evoluiu muito no tratamento do câncer de pele, né, Jefferson? Antigamente, quando a gente via um paciente com melanoma, por exemplo, melanoma metastático, o oncologista não queria muito atender, né? Porque era um cenário bem desafiador, né? A gente sabe que a quimioterapia tem uma eficácia muito reduzida no melanoma, principalmente, mas aí a gente evoluiu muito, né, com a utilização de imunoterapia e também da terapia-alvo, né, que mostra um cenário totalmente diferente agora no tratamento desses pacientes. Né? Passou, né, uma fase, anos, né, décadas extremamente difíceis, assim, manuseio desses pacientes. E realmente falou, não é que a gente não queria, né? Nós não tínhamos uma arma boa para dizer para o paciente, olha, você vai fazer um medicamento e eventualmente você vai ficar melhor. Eles não ficavam melhores, né? Tempo do interferon, os pacientes faziam 1 ano de interferon, né? Bem tóxico também. Muito, né? tóxico, uma toxicidade enorme, por uma resposta que era muito próxima a nada, né? Mas era a única coisa que tínhamos, era o padrão estándar, né? E hoje a gente ouve realmente falar nas pessoas que ficaram curadas, né, de um melanoma metastático, coisa que nós jamais imaginaríamos ouvir, né, em algum momento na carreira médica. Eu acho que foi uma mudança assim, tão fundamental quanto o trastuzumab para mama, anticorpos monoclonais para mama. Né, eu acho que foram evoluções assim que ficamos muito felizes. A grande questão é a parte financeira. Né? A gente está falando de um tratamento que tem um custo muito elevado. Para o âmbito particular, fica praticamente inviável. Né? E a parte de convênio a gente consegue, mas no SUS o cenário ainda é muito desafiador. Né? Infelizmente, essas medicações elas não estão... Até tem alguns lugares que a gente consegue, dependendo da situação. Mas a diferença de sobrevida é enorme, absurda, né, nesses pacientes. Né? Que nem tu falou, o paciente metastático que a gente trata hoje passa de 2 anos, a gente até talvez esteja curado. Né? Uma coisa que antigamente era inimaginável, né? Enfim, eu peguei esse cenário já com a imunoterapia, então um cenário foi muito mais tranquilo, digamos assim. Então essa evolução ela é muito importante. Acho que também é muito importante frisar que hoje é obrigatório a gente testar o BRAF, né, nesses pacientes também. Cerca de 50% dos pacientes com melanoma, 40% a 50% vão ter a mutação do BRAF, que é a causadora do câncer. E hoje a gente tem tratamento direcionado também, né, para essa mutação.
Então, tanto a imunoterapia quanto a terapia-alvo, elas mudaram totalmente o cenário desses pacientes. Mas é importante frisar que isso é para um cenário de doença metastática. Uma doença inicial, o paciente fez a cirurgia, retirou, está curado, né? Esse que é o grande detalhe. Então, um diagnóstico precoce, além de aumentar a chance de cura, vai causar um tratamento muito menos intenso, uma cicatrização provavelmente mais tranquila também nesses pacientes, né? O problema é que a gente pega casos ainda com doença bem avançada, né? Esses dias no ambulatório, uma paciente com melanoma embaixo da alça do sutiã, né? Então, às vezes, se esconde o câncer da pele. Então, a pele tem que ser examinada. Isso chama atenção até para os meus alunos, né? Os médicos que atendem no CAIS. Olhar, examinar a pele. Então, qualquer parte da nossa pele pode ter um melanoma atrás da orelha, no meio dos dedos dos pés. As mucosas também, que daí é um cenário bem desafiador, as né? As mucosas, né? E, inclusive, dentro da boca. Então, ocular, né? Também nos olhos também pode ter, né? Então, é importante que o paciente seja examinado como um todo, realmente. E, às vezes, a gente não tem a noção. Uma lesão pequena, às vezes, um melanoma pequeno, ele tem um poder de agressividade tão grande que na pele ele não fica tão grande. Até é difícil, às vezes, de fazer o diagnóstico, mas quando tu vai ver, ele já tem metástase em vários órgãos. Então, não é o tamanho da lesão que vai te dizer quão avançado está essa doença, né? Isso é importante. Eu lembro de uma situação, não sei se ficou sabendo, de um nadador numa Olimpíada que estava competindo, e aí uma telespectadora viu que tinha uma mancha, né? E aí comentou, não sei se enviou uma mensagem para o nadador, falando, olha, você tem uma lesão estranha, suspeita, procure o seu dermatologista. E era um melanoma na parte torácica do paciente. Então, ela, em casa, avisou o atleta, ele foi, consultou com um dermatologista e fez um diagnóstico de melanoma. Então, a importância de examinar esses pacientes, né, cuidar dessas manchas, ela é extremamente importante, né? Acho bem legal essa história, sempre conto também. Só nisso, na prática diária, né, o clínico geral, por exemplo, vai examinar um paciente, né, ergue a blusa, porque o dorso a gente nunca se olha, não se enxerga o dorso, né? O dorso dos filhos a gente fica olhando, mas o dorso nosso não nos vemos, né? Eu só queria falar uma coisa que eu tinha me preparado antes, tinha guardado essa pergunta para comentar contigo, Flávio, que nós passamos muitos anos sabendo das síndromes hereditárias, né, e sabemos que elas existiam, mas nós não tínhamos acesso para oferecer para os pacientes. E hoje, fazer o rastreamento de síndromes hereditárias passou para nós, na prática clínica, ser obrigatório em uma série de doenças. E aí a gente está começando a ver que muita gente tem síndrome hereditária, né? E que a gente pode começar a fazer a prevenção dela. Não estou falando só de BRCA, uma série de outras, né? Inclusive para doenças de pele, né? Então esse cenário deve melhorar. A gente rastreia um paciente, claro que nós estamos falando um percentual de 1 em 10, né? Mas a gente rastreia um paciente que isso vai reverberar para a família, né? Isso, então, com o passar dos anos, essas coisas, como tudo na medicina, né, vão ter um acesso muito melhor. Hoje, nós fizemos com acesso relativamente frequente a avaliação genética dos pacientes, né? Então, também acho que é um fator de melhora para o futuro, né? Futuro não, já acho que já é uma realidade. Analisar essa parte genética hoje ela é fundamental, né? Acho que a gente vai evoluir cada vez mais. Talvez a gente não vai mais dar tanta importância para onde começou esse tumor, mas para as mutações que esse tumor exato. tem, né? Hoje a gente tem muita medicação voltada para essas mutações. Então, acho que é o caminho, né? O futuro da oncologia com certeza é esse. Então, ter esse aconselhamento acho que é fundamental, né? Na verdade, acho que toda pessoa deveria pelo menos consultar uma vez para ter uma ideia. E na nossa região aqui tem muito caso, né? Tem muita síndrome. Tem muita síndrome hereditária, que a gente começou agora. Linfraumene, o número é muito alto na nossa Lynch, região. Lynch é também. impressionante. Exatamente. Então, esse cenário. Não sei se tu tem pacientes que têm essas síndromes que fazem acompanhamento. Isso que eu queria chegar. Inclusive, já começou no consultório, primeiro, né? Já começaram a aparecer pacientes que já têm alteração genética para fazer o rastreio. Exato. Né? Isso é então, fundamental. Era isso que... Vem assim, olha, eu fiz um exame genético, veio alterado, eu preciso revisar minhas pintas. Aí a gente avalia se tem mais de 40 pintas e um risco maior, acompanha então com esse aparelho que faz as fotos e faz o acompanhamento, né, digital, ou a gente examina e mantém o acompanhamento clínico, né? O exame dermatológico é muito fácil, é só examinar, é só olhar, mas as pintas são difíceis de ver, né? E o dermatologista tem um aparelho, que é o dermatoscópio, que a gente consegue examinar com maior
qualidade, ele tira a reflexão da luz da pele, então eu consigo avaliar com maior detalhe, né, essa lesão. Então é importante, né? E eu acho importante lembrar também que as pintas, elas surgem na adolescência ou quando tem alteração hormonal, como gestação. Então qualquer pinta que surge depois dos 30 anos precisa ser examinada por um dermatologista, né? Não sei se tem mais alguma coisa para falar de importante que a gente deixou passar aqui, Flávia, que é o teu dia a dia, né? Não sei, que a gente faz as perguntas mais voltadas para a oncologia, que não sei se tem... Falar também do autoexame da pele. Ótimo. Então nós temos o autoexame da mama, né? E temos o autoexame da pele. O que é o autoexame da pele? É conhecer as pintas que a gente tem. A grande maioria das pessoas tem poucas pintas e tem que saber. Eu tenho uma pinta no braço, ela é castanho claro. Uma vez por mês, dá uma olhada, né? Saiu do banho, seca os pés, dá uma olhadinha no meio dos dedos, olha nas costas, pede para alguém dar uma olhada. Então, o autoexame da pele é super importante, rápido de fazer e não custa nada, não dói nada, né? É só conhecer as suas pintas e, se tiver alguma alteração, procurar atendimento médico. Eu acho que é o mais importante, né? Não ficar na dúvida, né? Procurar atendimento imediatamente, percebeu alguma diferença, tem os especialistas para isso e fazer o diagnóstico, como todo câncer, né, Jefferson? Diagnóstico precoce é igual a cura, né? É uma tecla que a gente bate seguidamente, independente do tipo de câncer. Câncer de pele não é diferente, né? Tem alguma mensagem final, Jefferson? Basicamente, eu acho que uma perspectiva de melhora futura, né? Eu acho que as coisas estão realmente melhorando. É a impressão que eu tenho e que a gente viu nesses anos, né? Não só em terapêutica, mas também em diagnóstico. Eu acho que o fato desse aumento, né, da preocupação das pessoas, né, com essas campanhas é fundamental. E um bom momento, né? O nosso verão, enfim, as pessoas começam a andar com menos roupas, basicamente expostas ao sol, né, com as preocupações. Parabéns para vocês. Obrigada, é importante, né, a gente conscientizar. Esse ano não vai ter em Passo Fundo, Dezembro Laranja. Ano passado também não teve, porque a gente não conseguiu dar encaminhamento para esses pacientes. Então, o que a gente viu? Que não adiantava fazer o diagnóstico, dizer, olha, você está com uma lesão suspeita, é um câncer de pele, e não tinha um encaminhamento. Então, a gente não conseguiu abrir o atendimento, abrir o CISREG, enfim, não conseguia dar um encaminhamento para o diagnóstico. Então, não vai ter esse ano aqui em Passo Fundo de novo. Esperamos que talvez ano que vem a gente consiga. Não depende da gente. Nós estamos super disponíveis para examinar, mas não adianta nada eu examinar e avisar o paciente, olha, está com câncer de pele e não tem para onde se vira, né? Todas as outras vezes que tiveram campanha de prevenção do câncer de pele aqui em Passo Fundo, Dezembro Laranja, tinha o diagnóstico e o tratamento. O paciente já saía com o número lá para fazer a biópsia, né? Então, isso que a gente não conseguiu esses 2 últimos anos. Então, espero que a gente consiga para o próximo ano. Mudar essa realidade que acho que é fundamental, né? Essas campanhas são fundamentais. Assim como é o Novembro Azul, Outubro Rosa, acho que o Dezembro Laranja, pelo número de casos, né? Ele é extremamente, é mais, né, do que próstata e mama. Então, a gente precisa dessas campanhas, é fundamental. Bom, queria agradecer a presença da doutora Flávia, doutor Jefferson. Acho que foi uma conversa muito produtiva. Acho que a gente conseguiu tirar todas as dúvidas sobre o câncer de pele. Como eu já frisei, é um câncer altamente incidente, então procure seu médico. Se você tem alguma mancha, está com alguma dúvida, procure um profissional, que é fundamental. Você consegue fazer o diagnóstico mais precoce e consegue, com certeza, também fazer a cura dessa lesão. A gente volta então no próximo mês com mais um podcast. Muito obrigado.